Ponto a ponto, a gente volta com as notícias já já. Olá, bem-vindo a mais um Ponto a Ponto. Hoje nós recebemos aqui no programa o governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal. Governador, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa para a gente falar de pandemia, de coronavírus, de economia. Obrigada por aceitar nosso convite, governador. Eu que agradeço, Mônica, e agradeço muito mais por estar com você e com o nosso querido Lavareda e agradecendo também a todos aqueles que assistem ao programa Ponto a Ponto. Governador, antes de começar as perguntas, nós vamos ouvir um comentário do professor Antônio Lavareda para enriquecer aqui o nosso debate. Até o momento ainda não temos vacina ou medicamento capaz de frear o novo coronavírus. Assim, a única maneira possível de controlar a circulação do vírus e evitar a superlotação dos hospitais, de acordo com as autoridades médicas, é por meio do isolamento social. Em todo o mundo, assistimos vários países a adotarem essa medida. No Brasil, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que garante aos estados, municípios e ao Distrito Federal autonomia em determinar regras de isolamento, os estados que chegaram a uma situação crítica já adotaram o isolamento mais rigoroso, que ficou conhecido como lockdown. A reabertura das atividades econômicas já teve início em alguns países que passaram por momentos difíceis na luta contra a Covid-19, como na China, Itália, Espanha e Estados Unidos. Entretanto, o processo de reabertura acontece lentamente, com receio de novas ondas de infecção. Vamos ver alguns dados de pesquisas de opinião antes da conversa de Mônica Bergamo com o governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal. Em pesquisa Ipsos, realizadas em fins do mês passado, com mais de 28 mil entrevistados em 14 países, perguntou-se se os participantes eram a favor de que o comércio abra suas portas, mesmo sem que a pandemia estivesse totalmente contida. Na Rússia, 60% dos entrevistados se mostraram favoráveis, número próximo ao da China, com 58%. Na Itália, país que foi devastado pelo novo coronavírus, 53% são também a favor da reabertura do comércio, mesmo com o coronavírus ainda em circulação. Na Espanha, outro país que passou por momentos difíceis, 31% dos respondentes se disseram a favor da abertura. Já no Brasil, 40% dos entrevistados se mostraram favoráveis ao funcionamento do comércio, mesmo com o vírus ainda em circulação. Já na segunda tela, nós vemos o percentual de respondentes que afirmaram estar cautelosos de sair de casa caso o comércio reabra suas portas e as viagens se restabeleçam. Ou seja, mesmo com a atividade econômica autorizada, uma parcela dos entrevistados prefere analisar melhor o momento antes de sair de casa. De acordo com a pesquisa, 68% dos indianos que estão em quarentena obrigatória desde março afirmam que terão cautela ao sair de casa, mesmo com a abertura das atividades. No Japão, que não adotou quarentena obrigatória, mas ampliou o isolamento social, 77% dos entrevistados também se mostraram preocupados. No Brasil, esse número chega a 68%, que é praticamente igual dos Estados Unidos, com 67%. Como se vê, apesar de uma parcela importante da opinião pública se mostrar favorável à retomada das atividades econômicas, na ausência de uma vacina, a maioria ainda demonstra medo de voltar às ruas. No Brasil, alguns estados começam a reabrir algumas atividades. No Distrito Federal, que até segunda-feira apresentava 4.451 casos, com 62 vítimas fatais, a flexibilização é escalonada. Já no Rio Grande do Sul, a reabertura das atividades segue a regra do distanciamento controlado, indo de acordo com a situação de cada localidade. Em pesquisa XP e PESP, realizada no fim do mês passado, fica claro que os governadores estão mais sintonizados com a opinião pública do que o Executivo Federal. A atuação do presidente no enfrentamento à Covid-19 foi classificada como ótima ou boa por somente 22% dos entrevistados, enquanto 54% deles avaliam a atuação de Bolsonaro como ruim ou péssima.
Já em relação ao desempenho dos governadores em relação à pandemia, 44% classificaram como ótimo ou bom, enquanto apenas 18% avaliaram como ruim ou péssimo. Antes de devolver a palavra a Mônica Bergamo, eu deixo uma pergunta introdutória ao governador Ibanez Rocha. Qual é a estratégia adotada pelo GDF para que as atividades em Brasília e nas demais cidades do Distrito Federal voltem à normalidade? E qual é a sua perspectiva? Em quanto tempo o governador acredita que será possível que isso ocorra? Governador, há uma reunião marcada para amanhã entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores. Eu queria que o senhor analisasse um pouquinho como tem sido a atuação do presidente Jair Bolsonaro junto aos governadores para o combate ao coronavírus. O senhor não acha que há muito atrito, há muitas divergências, há uma falta de liderança do presidente da República na condução desse processo num momento tão trágico, governador? Mônica, nós temos que observar que o Brasil ele não se resolveu nas eleições de 2018. Nós saímos um país ainda bem mais dividido do que entramos nas eleições anteriores. E isso é reflexo dos governos dos estados. Nós temos aí pelo norte, principalmente pelo nordeste, um número muito grande de governos de esquerda, principalmente ligados ao Partido dos Trabalhadores. Nós temos mais ligado à região centro-oeste, partidos mais de centro, como é o meu caso aqui do MDB. E no sul e sudeste nós temos lideranças muito fortes, como é o caso do Dória, do Eduardo e do Witzel. Então isso faz com que o país, a nossa federação, ela tenha posições muito diferentes no âmbito dos governadores. E isso se reflete nessa posição. Então parte também do presidente da República, que veio desse ambiente de extrema direita, com esse relacionamento dos governadores é natural que haja uma acomodação ao longo dos anos. E essa acomodação ela não está existindo nesse momento, principalmente no momento de pandemia, em que foi delegado a governadores e prefeitos a gestão dessa crise. Foi delegado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que todos têm que obedecer. Do ponto de vista do presidente da República, eu tenho notado uma atenção muito grande, tanto da presidência quanto do ministro Paulo Guedes, quanto do Congresso Nacional, e aí vai a liderança do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia nessa condição do Congresso Nacional, com atenção aos estados, tanto nesse plano de guerra, quanto com outras medidas que vêm no auxílio. Nós tivemos essa semana, por exemplo, a aprovação de uma medida provisória que destinou aqueles recursos dos fundos que estavam paralisados, quase 9 bilhões de reais, para estados e municípios. Então, do ponto de vista econômico, eu vejo que a situação ela tem sido bem tratada, independente da harmonia que exista ou não entre governadores e a União e o presidente da República. Já do ponto de vista da saúde, aí eu acho que houve um determinado erro na decisão, e eu não sou de questionar decisões judiciais, mas quando o ministro Alexandre de Moraes decidiu que a responsabilidade seria de governadores e prefeitos, ele terminou desonerando um pouco a responsabilidade do governo federal. E aí ele minimizou aquilo que a gente chama de Sistema Único de Saúde. Quem deveria estar na condução da solução desse problema de forma nacional, de forma a manter o Sistema Único de Saúde, deveria ser exatamente o Ministério da Saúde. Eu noto agora uma retomada desse processo a partir da saída do ministro Mandetta. Mesmo que o ministro Teik não tenha conseguido implementar esse projeto dele, mas ali na base, principalmente o ministro interino, Pazuello, juntamente com seus assessores, já estavam dando esse assessoramento aos estados de modo a combater a pandemia de modo nacionalizado. Agora, governador, eu ia falar um pouquinho de economia, mas o senhor entrou no Ministério da Saúde, então vamos falar um pouquinho do Ministério da Saúde. Eu lembro que o senhor falou que o Mandetta já estava indo tarde, né? Que não houve uma boa gestão na crise do coronavírus por parte dele. Agora, o senhor acha que o ministro Tati também foi embora e o que a gente vê agora são militares tomando os principais cargos? A gente não está vendo médicos à frente disso, especialistas. Quando o presidente da República, por exemplo, fala eu quero porque eu quero que se use a cloroquina, também não está embasado em ciência. Há muitos estudos que ainda questionam o uso desse medicamento, a eficácia dele e mesmo a segurança. Quer dizer, o que o senhor acha dos militares estarem à frente dessa condução, sendo que eles não entendem de epidemiologia, de infectologia? Mônica, eu me recordo como é que o senhor... muito bem dos melhores ministros que nós tivemos na saúde no Brasil, foi exatamente um economista, o nosso querido Serra.
Então, eu digo que não é necessário que você tenha na condução de uma pasta da saúde uma pessoa com formação na área de medicina. O que você precisa ter um bom embasamento técnico na sua base. Eu, por exemplo, sou formado em Direito, passei a minha vida na advocacia, mas no momento em que se aproximava a pandemia do Brasil, há 80 dias atrás, eu reuni os melhores especialistas que eu poderia ter aqui no âmbito do Distrito Federal, por exemplo, um infectologista do nível do Dr. Rafa, foi em frente da saúde quando do H1N1 no Brasil naquela época. Então eu tenho aqui junto ao meu lado excelentes técnicos. O ministro Tate, ele nem chegou a assumir o ministério de verdade. Ele passou um período ali em virtude dos embates políticos e ele não estava testado para o embate político, ele saiu antes mesmo de assumir. No caso do ministro Mandetta, a minha avaliação é um pouco diferente. O ministro Mandetta fez um excelente trabalho na atenção básica ao longo de 1 ano e quase 1 ano e meio de ministério. E eu falo isso porque eu tive um excelente contato com ele aqui. Nosso secretário de saúde, o Osney, à época, os dois sendo Mato Sul-grossenses, fizeram um belíssimo trabalho na atenção básica, que o ministro Mandetta vinha fazendo e é elogiável, porque saúde se faz realmente na atenção básica. Eu aqui no início da crise tirei o Osney, que era um excelente secretário de saúde, e troquei pelo Francisco, que não é médico. E coloquei uma pessoa lá que cuida de gestão hospitalar, porque eu precisava de agilidade na prestação de serviço, na abertura de leitos. Eu tinha que ter uma estratégia de combate ao Covid. Nem por isso o Osney saiu da minha equipe. Ele hoje está lá no meu hemocentro cuidando disso. Então eu discordo dessa posição de que você tem que ter à frente do Ministério uma pessoa que tenha formação médica. Eu acho que a medicina, nesse momento, principalmente de uma pandemia desconhecida, ela também está batendo cabeça sobre as técnicas, sobre vacinas, sobre medicamentos. E que nós precisamos hoje é com os instrumentos que existem, que são testes rápidos, abertura de leitos, estruturas de fechamentos e abertura de cidades. São esses os instrumentos que nós temos. Isolamento social, distribuição de máscaras, atenção à população, cuidados com a atenção básica, divulgação de campanhas para que as pessoas tenham as informações necessárias, aquisição de insumos para que você tenha uma saúde preparada. Então nós temos alguns instrumentos que podem ser utilizados. E para isso você não precisa ter um médico. Eu acho até que nesse momento o general Pazuello tem tudo para fazer esse trabalho de forma muito melhor do que um técnico, do que um médico, que vai ser a todo momento questionado. E a questão do presidente da República que incentiva as pessoas a saírem às ruas e a questão da cloroquina também, que não tem estudos comprovando, como é que vai ser aí no Distrito Federal? Já está usando? O senhor vai adotar? O senhor vai obedecer esse decreto? Utilizada, Mônica. Aqui no Distrito Federal nós já estamos utilizando cloroquina desde o início. Já sabemos que a cloroquina é um medicamento que é vendido em farmácia sem receita médica. Várias pessoas, principalmente aquelas que têm doenças imunodepressoras, elas utilizam a cloroquina. Agora, isso tudo é feito com uma avaliação, principalmente no momento desse em que a pessoa está internada fazendo um tratamento. Nós temos ali médicos acompanhando ele, é que vão dizer o dia, é quem vão dizer a hora da aplicação do medicamento e vão fazer o acompanhamento. O que você tem de reação contrária, isso é que indicam os médicos que aplicam a cloroquina, é que ela tem uma aceleração cardíaca que tem que ser acompanhada. Mas os efeitos da cloroquina hoje, por todos aqueles que indicam, é que ela tem sido favorável, assim como alguns outros medicamentos, como é o caso da ivermectina, como é o caso da própria azitromicina associada com outros medicamentos. Isso já vem sendo testado em vários hospitais. O próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, o ministro Marcos Pontes, vem testando vários medicamentos, inclusive o Distrito Federal essa semana está aderindo a um desses protocolos, para que a gente possa testar medicamentos que têm dado em torno de 94% de eficácia. Medicamentos já existentes que, associados a outras medicações, estão dando resultado. Eu acho que é um momento da ciência, mas nós temos que utilizar instrumentos que são importantes para todos nós. É o que o senhor não faz, então, alguma... O senhor tem alguma ressalva ao comportamento do presidente da República ou o senhor acha que ele está indo bem? A ressalva ao presidente, Mônica, ela vem no sentido de que esse incentivo às pessoas a irem para a rua de forma como se a doença realmente não existisse e como se ela não pudesse ser grave, isso é muito ruim, porque você gera na população que o Brasil tem uma população carente, uma população, de certo modo, desinformada, onde não existem ainda campanhas de informação, onde a população mais pobre ainda não foi atingida. Então nós temos que gerar nessas pessoas um ambiente de proteção. É isso que nós procuramos fazer aqui no Distrito Federal, quando nós contratamos, por exemplo, com a Fibra,
a distribuição de 1 milhão de máscaras para a população. Contratamos a distribuição de álcool gel para várias pessoas. Então, nós estamos aqui gerando um ambiente de proteção para que essas pessoas se sintam em condições de voltar ao trabalho, de voltar às ruas, mas sabendo que o Estado está ali ao seu lado. Então, essa crítica vai ao presidente Bolsonaro. E uma outra crítica também é quando se participa de alguns eventos, e nós tivemos onde se agride a imprensa, onde se coloca algumas faixas de agressão aos poderes, até porque no momento de abertura, e eu venho da democracia plena, que é a democracia da Ordem dos Advogados, você tem que ter instituições fortes. Então nós vamos precisar de um Supremo Tribunal Federal forte, com poder judiciário, nós vamos precisar de um Congresso Nacional reforçado e vamos precisar de um Executivo também muito forte, porque nós vamos viver um momento de crise que ninguém sabe por quantos anos vão se arrastar. Então o momento é de fortalecimento das instituições. Então a crítica vai nesse sentido. Agora a crítica comportamental da presença do presidente da República, defendendo as ideias que todos já sabiam que ele defendia desde as eleições, eu acho que ele também passa a ser um policiamento muito grande para quem elegeu e a população elegeu um presidente da República. Agora, governador, eu queria que a gente começasse a falar, o senhor essa semana começou a fazer, esse tão temido, vamos dizer assim, de certa forma, retorno às atividades normais, né? O senhor está escalonando um pouco. O que o senhor espera desse retorno? O senhor não teme retornar e ter que dar um passo atrás? Como é que está o planejamento desse retorno? E a gente estava conversando até aqui antes de ligar aqui o nosso gravador, o senhor estava falando sobre os limites do isolamento, quantos dias que se consegue segurar a população em casa, por que não se consegue segurar mais a população em casa? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência de Brasília que o senhor está vivendo. Bom, aqui, Mônica, nós tivemos Eu sabia que a doença ia chegar aqui em Brasília e ia chegar muito rápido. Assim como eu avaliei junto com os técnicos quais eram as cidades onde isso iria entrar para saber qual o risco que teríamos aqui no Distrito Federal. Então era facilmente verificado que nós teríamos São Paulo como porta de entrada do Brasil, Rio de Janeiro por conta do Carnaval e também a nossa capital turística, no Nordeste Fortaleza e Recife, Fortaleza principal capital turística e Recife, além do turismo, também uma capital industrial. E no norte nós teríamos o Manaus pela proximidade com Miami. Então isso foi uma verificação que nós fizemos aqui, que seriam as principais cidades. O Distrito Federal era uma outra que foi avaliada, se você recordar as matérias bem no início, foi colocada como uma das principais cidades em risco dessa pandemia. Por quê? Porque Brasília tem Presidência da República, chegou com 23 infectados da viagem aos Estados Unidos. Congresso Nacional, todos os congressistas, ou a grande maioria, viajando pelos seus estados, tanto nas férias de fim de ano quanto no período do Carnaval. Nós temos aqui um afluxo de pessoas muito grande que vem de outros estados e de outros países, 180 organismos internacionais, então era mais do que previsível que isso ocorresse no Distrito Federal. Então, 15 dias antes do primeiro caso, nós já tínhamos uma rede hospitalar minimamente preparada para receber os pacientes com Covid, com isolamento, com UTIs próprias para eles e com pessoal treinado. Então isso já deu uma determinada tranquilidade. Quando ocorreu o primeiro caso, eu não hesitei em tomar a primeira medida de isolamento, que foi fechar as escolas. E quando eu cheguei a 4 casos, eu determinei o fechamento do comércio. Por quê? Porque nós sabíamos aqui que se eu deixasse alastrar, ia ser incontrolável. E Brasília vive uma situação de pêndulo muito grande. A capital, e você conhece, a grande maioria da população brasileira sabe que existe um centro administrativo onde as pessoas da periferia vêm para trabalhar e voltam para suas casas onde as condições sanitárias não são as mais ideais. Então, tudo isso foi estudado. A partir desse momento, pedi a todos os nossos sanitaristas, infectologistas e o pessoal da nossa Companhia de Desenvolvimento que avaliassem no cenário mundial as 3 situações que tinham dado mais certo e as 3 que tinham dado mais errado. Nas que deram mais certo, nós tínhamos Hong Kong, Japão e Singapura. E dentro dessas 3 que deram mais certo, o modelo de Singapura era o modelo que mais se adequava ao Distrito Federal. Por quê? Por conta da população, em torno de 5 milhões e 100 mil habitantes, e também população que tem um centro rico e uma periferia muito carente. Então, a partir daí, fizemos os nossos estudos, as curvas de achatamento, tudo que era necessário, e uma previsão de quantidade de leitos, tanto de enfermarias e de UTIs, e de equipamentos que seriam necessários para atender a população ao longo desse período. Agora nós tínhamos que prever a saída. Essa previsão da saída ela vem sendo feita há mais de 30 dias, porque por essas mesmas curvas e por essas mesmas análises, nenhum desses países conseguiu fazer o isolamento por mais de 60 dias.
as pessoas naturalmente buscam as ruas. E aí chega um momento em que você tem que entrar numa segunda fase, que é o aumento da testagem rápida, e aqui no Distrito Federal nós já estamos alcançando 100 mil testes rápidos feitos a partir desse momento, que foi o final de abril, início de maio agora, e vamos chegar até o final de junho em torno de 300 mil testes, e o momento da distribuição de máscara, para que você tenha uma reabertura controlada. As pessoas já desde a semana atrasada já vinham reduzindo o seu índice de isolamento. Nós chegamos a ter 70% de isolamento no Distrito Federal e já há 2 semanas esses índices vinham caindo em torno de 42% a 44%. Então o que estava acontecendo é a abertura descontrolada dos comércios, como você falou, abrindo a porta e fechando, sem que ninguém pudesse fiscalizar. Então é muito melhor que você faça de forma organizada, cobrando a utilização de EPIs, cobrando a utilização de álcool gel, utilizando a limpeza do nosso transporte público de forma adequada, utilizando a fiscalização. Hoje nós temos aqui no Distrito Federal cerca de 300 pessoas na rua, fazendo uma fiscalização orientada, distribuindo máscara para as pessoas, olhando dentro dos estabelecimentos se o distanciamento está sendo feito, pedindo à população também que nos dê o indicativo, que façam as denúncias. Então nós temos que fazer de forma programada, porque ninguém consegue viver isolado mais do que esse período. E o lockdown, nesse momento, para cidades que já vêm no isolamento há mais de 60 dias, ele simplesmente causa uma situação de pânico muito maior, porque as pessoas que vinham sobrevivendo de alguma maneira passam a não sobreviver mais. Sim, é o ambulante, é o vendedor de vinho que entrega em casa, é o pequeno restaurante que entrega em casa, que está se virando, né, governador? É aquele que já tinha se acostumado, Mônica, a fazer o trabalho dentro do isolamento. Então você sai do isolamento para ir para o lockdown, depois de passar 60 dias você gera uma situação de desespero. Então isso tudo tem que ser pensado agora. Pelo que eu tenho visto, analisado outras cidades, e o Brasil é uma federação, e nós não vamos sair dessa pandemia sozinhos. Não adianta o Distrito Federal resolver seu problema, uma outra cidade, uma outra capital resolver. Nós vamos ter que sair de forma conjunta. O Brasil não vai sair dessa situação enquanto São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, as capitais do Norte e do Nordeste não saírem dessa situação. Não vai existir normalidade nem de saúde, nem econômica, porque nós somos uma federação que nasceu unida e vai continuar unida. Agora, governador, o senhor está abrindo a partir dessa semana, né? Vão ter prazos, uma reabertura mais ou menos escalonada. O senhor teve uma questão aí com a justiça, né? Uma juíza que determinou um escalonamento mais rigoroso, né? Até 45 dias ela está prevendo. Isso como é que o senhor está resolvendo, né? A questão da justiça determinando como tem que ser esse lockdown? Mônica, eu sou totalmente contrário a essa intervenção judicial nesse momento, em qualquer âmbito. Eu acho que a intervenção da justiça ela serve quando o administrador ele erra do ponto de vista da Constituição e da lei orgânica dos seus estados. E é para isso que nós temos todos os instrumentos do artigo 37 da Constituição, que fala de todas as regras que você tem que cumprir. Eu, desde o início, não só da pandemia, mas do meu mandato, por conhecer muito bem a Constituição e as leis do meu país, eu tenho adotado todos os procedimentos de forma a dar segurança à população do Distrito Federal. Então, a participação da Justiça nesse evento ela é muito danosa. Eu tenho colocado isso de forma muito clara. Tenho um bom relacionamento com o Poder Judiciário, fui presidente de ordem, diretor de Conselho Federal, e coloquei a todo tempo que não é a Justiça que tem que fixar prazos. A juíza simplesmente interpretou mal, é isso que eu estou colocando, um posicionamento técnico que existia, que me dava um indicativo de como eu poderia abrir. E ela pegou esse indicativo, e eu tenho por fases, e eu pedi que fosse feito escalonamento, coisas que geram menor risco, até aquelas que geram maior risco, como é o caso das escolas, e academias e outros pontos. E ela pegou esse quadro... E tudo, né? Isso, e ela pegou esse quadro e fixou como prazos, como se eu não pudesse abrir antes ou deixar de abrir antes alguma dessas situações. Então, isso termina levando o administrador, você tira o poder do administrador público e coloca isso nas mãos da justiça. Então, eu fiz o recurso, aguardo que o Poder Judiciário tome uma decisão mais adequada e comecei a fazer a abertura de forma gradual, segura. Estou acompanhando todos os dados diariamente não, por hora eu tenho uma sala de gestão aqui com todos os dados que são informados a todos os minutos pela Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, Companhia de Desenvolvimento e Planejamento. Então tudo isso aqui é lançado, todos os dados são cruzados, eu sei quantos leitos eu vou precisar, se o percentual aumentar, e eu tenho todas as condições de atender a população do Distrito Federal. Isso não quer dizer, Mônica, que se houver um descontrole, e não houve,
A abertura se deu ontem, a população foi extremamente organizada, a imprensa tem ajudado muito com isso. Ontem ou anteontem, eu não me recordo bem, porque o tempo também a gente vai se perdendo. Sim, segunda-feira. Mas a imprensa tem ajudado muito nisso, na divulgação, na cobrança da utilização de máscaras, na fiscalização. E a população não vai às ruas ao comércio, porque o comércio abriu. A população vai às ruas comprar aquilo que é necessário, vai de forma organizada. Nós temos consciência de que a população vai adquirir a confiança de que pode voltar. Ninguém aqui quer se infectar, ninguém da população quer se infectar, até porque não sabe se vai voltar para casa depois de doente. Então nós temos essa conscientização como principal mote. Agora sabemos que a infecção vai atingir pelo menos 70% da população brasileira, ou do mundo todo. Até a zona de bloqueio é exatamente essa. Agora nessa questão da justiça, voltando para encerrar, eu entendo que a pior coisa que tem nesse momento é a intervenção judicial. É muito difícil para um magistrado que não tem nem de longe a equipe técnica que eu tenho aqui, ou que a grande maioria dos governadores tem, para que ele decida qual é o destino de uma população como a do Distrito Federal. Governador, quais vão ser, só para a gente saber, porque depois outras cidades vão ter que passar por isso, e o senhor está sendo mais ou menos pioneiro aí, né? Quer dizer, quais vão ser os primeiros setores que estão sendo abertos? Pelo que eu entendi, é roupas, calçados, costura, e quais serão os últimos, os que têm, vamos dizer, que têm que ser retardados, de fato? Olha, os últimos, no meu entender, primeiro, escolas, não só pela aglomeração que nós temos dentro das próprias unidades escolares, mas nós temos um problema de higiene das crianças. Uma coisa é você tratar com aqueles alunos do ensino médio, outra coisa é você tratar com os alunos dos ensinos iniciais. Eles não vão conseguir utilizar máscaras, eles se pegam dentro da escola, você tem o problema da higienização, tocam no outro, isso é natural. Eu tenho filhos e eu acho que a grande maioria sabe que isso acontece naturalmente. Então, escolas têm um risco muito grande, além do que aumenta também o volume dentro do transporte público. Nós temos um volume muito maior de pessoas circulando dentro do transporte público quando você volta às escolas. Nós temos outras áreas que são cinemas, teatros, shows, eventos públicos com aglomerações. Uma outra área muito que também gera esse problema é a questão das igrejas, em que pese a gente ter uma reclamação muito grande do pessoal das igrejas, mas nós temos que entender que nós temos que passar esse momento inicial. E, na minha visão, nós temos algumas áreas que vão ter que tomar muito cuidado. Por exemplo, academias. Nós tratamos, quando você trata de academia, uma coisa é a academia daquele público que tem um padrão de renda mais alto, onde eles têm condições de colocar produtos de higienização mais fortes, fazer desinfecção, mas nós temos também cidades muito carentes, entre que as academias são muito pequenas. Então nós temos que tomar muito cuidado nessa abertura para dar segurança para a população. E temos que ter a consciência de que a economia é importante. É uma coisa que o presidente Bolsonaro não conseguiu trabalhar bem nas suas falas. Não existe disputa entre economia e saúde. Elas são duas coisas que se unem. E agora, nesse momento, nós vamos unir as duas coisas exatamente para estabelecer o ponto de equilíbrio. Nós sabemos que inúmeras empresas vão quebrar, milhares de pessoas vão ficar desempregadas. Nós sabemos que a doença vai matar milhares de pessoas, infelizmente, mas nós vamos ter que encontrar um ponto de equilíbrio para fazer uma retomada consciente da economia no Brasil. Digo algumas coisas, nós estamos distribuindo dinheiro de forma errada. Não se pensou lá atrás. E aí é uma das grandes coisas, um dos grandes defeitos que eu coloco na administração do ministro Mandetta. O plano de guerra que foi criado e o plano de distribuição de recursos que foi colocado pelo Ministério da Saúde não resolve o problema. Você está pegando pequenos municípios, você não fez um dimensionamento do ponto de vista de ver que o Brasil é um país regionalizado. Então você tem cidades, por exemplo, eu falo que eu morei no interior do Piauí, que tem 25 mil habitantes, a cidade onde eu morei, mas ela atende uma micro-região que tem 200 mil habitantes. Então essa cidade, que hoje tem um único hospital regional, está recebendo de auxílio 90 mil reais. E as outras cidades que estão ao redor, sequer hospital tem. Então não houve um dimensionamento na distribuição dos recursos. Com 90 mil reais, o prefeito da minha cidade não compra nem teste. Ele não consegue comprar os aventais. Então houve um erro inicial nessa distribuição de recursos. Se eram recursos para a Covid, esses recursos tinham que ser distribuídos de forma regionalizada, de modo a atender a população dessas regiões. E houve uma inversão. Agora nós estamos fazendo o seguinte, está havendo agora uma interiorização da Covid. E ainda não existe, pelo menos em andamento, mas já existe planejado, porque eu tive com o general Pazuello na semana passada, antes da queda do ministro Tey,
não existe ainda um plano para atendimento dessas populações do interior. Então nós temos que cuidar muito disso, porque senão nós vamos sobrecarregar novamente e teremos uma segunda onda de ocupação desses hospitais nas capitais. Lógico, porque as pessoas do interior vêm, né? Agora, já não está demorando muito, governador? Já não estava. Nós já estamos desde fevereiro, desde março, que já se sabia que teria um agravamento dessa pandemia. Perdemos muito tempo, eu posso lhe garantir isso. Eu, na semana passada, nessa reunião com o hoje ministro interino Pazuello, eu levei um plano para ele, que eu já vinha gestando aqui já há alguns dias, e já tinha apresentado na presidência da República, numa reunião com o general Ramos e com o general Braga Neto e com o próprio presidente da República, no sentido de que nós temos que ter um atendimento. E isso aqui para Brasília é fácil de se colocar, porque eu tenho toda a região do entorno. Além dos meus 3 milhões e 100 mil habitantes, eu tenho uma região administrativa aqui, toda ao redor do entorno, e na RID, como se chama, que é a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, que atende aí mais de 30 municípios. Então eu levei um plano dizendo, olha, aqui nessa região não existe UTI, aqui o que existe são as ambulâncias trafegando pelas avenidas, trazendo nas estradas todos para o Distrito Federal, porque não tem saúde nesses municípios. Eu tenho condições de ajudá-los. E levei um plano por cidades e precisamos aqui montar um trabalho junto com o governo de Goiás, com o governo de Minas e com as prefeituras municipais. Eu já havia apresentado ao secretário de Saúde estadual de Goiás e não tinha recebido respostas. Eu tive que dar um grito na quinta-feira da semana passada, proibindo a entrada de ambulâncias de Goiás aqui no Distrito Federal, para que isso avançasse. Graças a Deus, o governador Caiado, a quem eu agradeço aqui, e também o seu secretário de Saúde assinaram esse termo de convênio. Os prefeitos da região do entorno estão aderindo, então nós estamos montando um programa para fazer testagem em massa, ampliação da rede tanto de enfermarias quanto da rede de UTIs, para que a gente possa atender toda essa população. Entendo que esse programa, por mostrar um pouco do que é o Brasil, Brasília tem toda essa região carente ao seu redor, e é uma capital que tem uma população muito rica aqui no plano piloto, nas regiões centrais, ele pode servir de modelo para outros estados da federação. Então eu acho que a gente pode fazer de forma muito rápida isso tudo, levando assistência a toda essa população muito carente. Governador, para a gente finalizar, o senhor, então, voltando à minha primeira pergunta, amanhã vai ter essa reunião com o presidente da República, existe esse projeto de auxílio aos estados de 60 bilhões que ele tem que sancionar, então são duas as perguntas. Primeiro, muitos governadores dizem que essa ajuda é insuficiente, eu queria saber a opinião do senhor. E, em segundo lugar, há informações de que o presidente está retardando o ato de sancionar esse projeto justamente para dar tempo de governadores fazerem alguns ajustes de salários, inclusive há a questão do reajuste dos policiais em Brasília de até 25%. É momento agora de dar aumento, governador, quando a gente está vendo as pessoas desempregadas, perdendo emprego e o senhor mesmo dizendo que vão quebrar empresas e milhares vão ficar sem trabalho? Mônica, nós temos que reconhecer que o momento realmente não é de se dar reajuste, mas no caso das polícias aqui, das suas policiais do Distrito Federal, nós estávamos reparando um erro de vários anos. Vários governadores que passaram aqui pelo Distrito Federal, principalmente os de esquerda que passaram, não tiveram coragem de enfrentar essa situação em relação às forças de segurança no Distrito Federal. Então, essa foi uma discussão que foi travada durante mais de um ano com o governo federal. No final do ano passado, se vocês resgatarem as matérias todas, tudo aquilo que foi veiculado, nós tratamos desse reajuste com muita responsabilidade. Isso não afeta o nosso orçamento, foi garantido isso aí. Nós temos o Fundo Constitucional que nos garante, então isso aí é uma situação totalmente diferente da concessão de reajustes agora em momento de pandemia. Então é bom que a gente separe essa situação. Eu continuo insistindo nesse reajuste das forças, que repara um erro de 14 anos aqui no âmbito do Distrito Federal. Inclusive com várias decisões do Tribunal de Contas da União que nos afetam, porque foram dados paliativos ao longo desse período e o Tribunal de Contas da União vem julgando contrário a esses paliativos que foram concedidos, que somente poderão ser suprimidos de forma legal com a aprovação desse reajuste. No que diz respeito à cobrança dos governadores, primeira coisa, esse plano que foi aprovado, na minha visão também, ele foi feito de forma errada. Eu vou receber da forma mais tranquila. Mas ele tratou o Brasil novamente de forma equivocada, assim como foi tratado na Lei Candir. O que acontece? Você tem estados do Norte e Nordeste, onde a principal renda é o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Quando você desce para Centro-Oeste
E para Sul e Sudeste, a renda já passa a ser outra, ela vem da arrecadação de impostos. Então, tratou-se novamente a divisão do bolo de forma errada. Então, nós temos estados, como é o nosso caso aqui, que nós vamos sofrer muito mais com a arrecadação de ICMS e ISS do que com a questão do fundo de participação dos municípios. Então, esse plano ele já não atende desde a sua origem. Então, os governadores, nesse ponto, eles têm razão. Mas é melhor que venham esses 60 bi agora, para a gente ver o que vai fazer durante esse período, e depois nós voltamos a discutir de forma independente, harmônica, organizada, e sem essa loucura da pandemia, para a gente ver como é que vai ser a recuperação desse país como um todo. Não vai poder ser do jeito que está se tratando. Nós não vamos recuperar a economia do Brasil se a gente não tiver uma locomotiva, principalmente na área de infraestrutura, é o que eu tenho discutido muito. Nós temos que pegar as grandes obras de infraestrutura, nos estados, nos municípios, as grandes obras federais e colocar esse país para rodar em cima da infraestrutura. Esse é o grande projeto de recuperação do Brasil nesse momento. Governador, eu gostaria de agradecer demais a presença do senhor aqui no programa. A gente ficaria aqui o dia inteiro discutindo com o senhor, que está no olho do furacão aí em Brasília. Muito obrigada por reservar esse tempo para nós, governador. Eu que agradeço a você e a todos aqueles que assistem ao Ponto a Ponto. E você pode assistir esse programa e todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto. Enquanto o final da pandemia não chega, tudo o que é importante precisa continuar chegando. Profissionais da saúde precisam chegar aos hospitais, remédios às farmácias, produtos aos supermercados e os serviços